Tóquio, eu assisti um vídeo do Dario, né, lá no Corrida Simples, que ele explica mais ou menos o que seria essa... Por que tá ocorrendo essa nova variante de corredores, né? Que é chamado de amador de elite. Eu vou trazer aqui dois exemplos de atletas que dispõem dessas características. Um é esse aqui, não sei se você conhece ele, e o outro é esse aqui. Esse é brasileiro e ele é bem conhecido aí nas redes sociais. O que assemelha esses dois, né? Eles são atletas amadores. Eles não vivem do esporte. Miguel Moroni é brasileiro, tem 42 anos. Ele é major do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro. Tem como melhor tempo na meia maratona 1:7:53 e na maratona 2 horas 19 minutos e 44 segundos. Moroni começou a treinar após os 30 anos de idade, de forma mais séria. Antes ele fazia apenas para manter o condicionamento, né, que a profissão exigia. No Instagram dele ele se define como amador. E o último resultado dele foi esse ano, em Tóquio, com 2 horas, 25 minutos e 56 segundos. Os números do japonês Yuki Kawauchi são mais impressionantes ainda. Ele está com 39 anos no momento, se profissionalizou após o ano de 2020. Antes disso ele trabalhava numa escola lá no Japão. Tem como melhor tempo na meia maratona 1 hora, 2 minutos e 18 segundos, conquistado em 2021. Tem o recorde no Guinness Book de 100 maratonas sub 2 horas e 20. Em 2018 ele correu uma meia maratona vestido de panda e fez o tempo de 1 hora e 10. Ele participou na sua última corrida em 2025, a maratona de Matsuoka, e fez no tempo de 2 horas, 18 minutos e 30 segundos. O Yuki, na entrevista que ele deu, ele disse que ele corria antes de trabalhar, por volta de 1h30 a 2 horas de treino. E, diferente dos atletas profissionais, esses atletas amadores que trabalham e treinam, eu no caso, não consegue às vezes ter a condição de treinar no horário que é padrão, né? E às vezes não tem condição de ter uma pista de atletismo na cidade em que mora, não tem acesso às vezes aos melhores equipamentos que muitas vezes os profissionais eles conseguem, né? E toda a questão de logística, então tipo, o atleta amador ele acaba se concentrando muita função nele mesmo, além de treinar e correr, né, e competir. E o que esse rapaz fez, né, na maratona de Boston e em todas as outras maratonas e provas que ele compete, é impressionante o tempo que ele consegue extrair, né, mesmo com toda essa demanda de funções. Uma curiosidade sobre ele é que ele disse que, em média por ano, na verdade, ele corre cerca de 13 maratonas. E falando do Moroni, o esporte que ele praticava era o triatlo. E devido a algumas coisas da vida, né, tipo, teve filho e tal, para saber conciliar tudo isso, ele optou em escolher a corrida, né? Ele já tinha bons tempos, né? Com todas essas coisas acontecendo na vida dele, ele começou a correr, né?
O tempo é menor do que treinar para triatlo, né? Tipo, o tempo que você dedica ali nesse esporte. E, meu, ele tem tempos absurdos também, né? Ele consegue largar na elite de diversas provas com esses tempos que ele tem. De poucos regulamentos que eu peguei para ler, eu vejo que o tempo de corte ali para largar na elite, né, de algumas provas, não vou generalizar em todas, mas para largar na elite B, por exemplo, o tempo ali é de 33. E tem muito amador, né, muito. Eu vou em provas aí que os caras fazem tempos extraordinários e são amadores, que faz esse tempo. Eu, no meu tempo melhor dos 10 km, é 33 alto. E tipo assim, tem prova que eu fico, não pego o pódio geral, eu pego tipo categoria. Então o tempo meu é bom 33, tipo, é muito bom. Mas tem amadores que superam isso, tipo, tem muitos amadores que superam isso. Então você vê uma grande evolução, né? No vídeo o Dario disse que no tempo dele, né, que ele corria 5 km para sub-20, lá 19, já era considerado um amador. Bom, hoje, se o cara corre 17, ele às vezes não pega pódio nas provas, né? Então, o nível ali subiu muito, e ele explica no vídeo dele que, principalmente, devido às informações, né? Assessorias, aumentou o número de assessorias, professores de educação física, que ensinam os alunos como é que faz, né? Como é que evolui, e tem toda a planilha de treinos. Então, o quão importante foi esse boom, né, de assessorias e profissionais de educação física para esse desenvolvimento, para esse aumento dessa nota de corte, né, desse tempo de corte. Então, tem muitos amadores muito bons aí correndo, e há muitos profissionais muito bons também ensinando, né, esses atletas a correr. Porém, também há os casos, né, de atletas que acabam usando alguma coisa para ganhar vantagem, né, nas provas. Então, ao mesmo tempo que cresce a quantidade de atletas subindo ali o nível das corridas, deve haver também o aumento da fiscalização dessas corridas, né? Eu participei de algumas provas recentemente e eu vi que o pessoal das federações estavam nas provas, né? Cidades pequenas e provas pequenas, mas que valia, né, o dinheiro. Havia pessoal da federação para atestar os resultados e tal. Então a gente tem que ver também esse contraponto, né, do pessoal da fiscalização, né? E tem uma série de fatores também, às vezes os relógios GPS que se difundiram aí na sociedade, tênis, né, os próprios géis, os carbogéis, e, enfim, tem uma série de evoluções que tiveram aí nessa modalidade, que faz com que os tempos, né, até mesmo para amadores, esteja bem competitivo, né, estejam bem baixos aí, comparados a outros momentos da história. E o Dario, ele deixa ali como se fosse uma parcial ali, qual que é o tempo para o atleta ser considerado um amador de elite, né? Então, se você quiser também saber qual que é esses tempos, tu assiste lá o vídeo do Dario. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo dele. É isso. Eu me considero um amador de elite, né? Pelos tempos que eu tenho ali, né? Em algumas provas eu largo assim ali na frente, né? Eu largo um pouco antes. Tenho essa vantagem para não precisar largar lá atrás, que a minha grande dificuldade nas provas é realmente a largada. Eu não me posiciono antes, eu tô lá viajando, então eu tenho que me concentrar mais nisso.
pra largar, né, antes da multidão, porque acaba perdendo muito tempo ali, né, no trânsito. Mas, tamo aí, tamo evoluindo, estamos evoluindo. Semana de treino foi bem parada essa semana, né, não tive muito tempo pra treinar, então você vê aí como é que é a vida de um amador de elite. Porém, a gente não deixa de treinar, nós fazemos o nosso melhor nas condições que nós temos. A tendência é melhorar sempre. A próxima prova já está no alvo, já temos aí a data, e nos próximos vídeos eu falarei sobre ela. E eu acho que é isso por esse vídeo. Muito obrigado por acompanhar, que Deus abençoe, e vamos trocar ideia lá no Instagram, no Substack. Se você quiser acompanhar também no Strava, tá tudo na descrição. Não esquece de dar like, se inscrever no canal, e é isso. Bora virar maratonista.